Vocês gostam de Amish? Não sei, acho que não. Bom, vamos começar do aquecimento. Eu acho que eu tô enrolando muito. Tenho vídeos separados para assistir. Qual que eu vejo primeiro? Esse aqui. Olá, endemoniados de hábito, olá, endemoniadas de hábita. Eu sou Otávio Geister, Super 8, e hoje, segundo filme da freira mais horripilante do mundo, mas que apesar disso não fez o seu primeiro filme solo ser tão horripilante assim, se bem que de certa forma até que foi. Só verificando se está tudo certo. Parece que sim. Horripilante, não de um jeito positivo, mas horripilante foi, pelo menos é o que eu acho. E se você tem um gosto parecido com o meu, eu teria uma outra obra para recomendar hoje. É uma série que você pode assistir aqui mesmo no YouTube, de graça, e que faz por merecer o nosso tempo, tá? A Mensageira é o nome. Confesso que num primeiro momento eu tive um preconceitozinho justamente por ser de graça, mas aí eu comecei a ver e fui maratonando sem conseguir parar, pois pense numa narrativa gostosa que vai te intrigando e te levando, sabe? São 12 episódios de aproximadamente uns 20 minutos cada, contados naquele estilo através de telas, sabe como é? O que felizmente não é um recurso gratuito, mas faz todo sentido porque a trama se passa durante a Pandemics e acompanha uma moça que, por estar enclausurada, isso serviu de gatilho para potencializar algumas questõezinhas peculiares dela. Quais questõezinhas? Ser possuída durante o sono por espíritos que se negam a descansar por terem ainda pendengas na Terra. E a grande sacada dessa série surge quando uma terapeuta se prontifica a fazer sessões com esses espíritos. Bom, se não dá pra tratar você, vamos pelo menos saber o que esses espíritos querem, na verdade é verdade. Se é que são espíritos mesmo, pois vai que a mina não tem algum transtorno dissociativo de identidade. Oh, ele mencionou, ele sabe, mais ou menos, na verdade, né? Esse negócio de espírito seria meio esquisito, mas ainda é possível. Sei, você vai ter que ver. E gente, assim, de verdade, eu fiquei impressionado como a galera foi criativa ao conceber situações tão hipnóticas quanto inesperadas num espaço tão limitado. E o negócio ainda passeia entre gêneros de forma magistrambólica. Tem um quê de comédia, de suspense, de drama e até algumas pitadinhas de terror. Isso com um texto redondinho, uma direção que se destaca muito por unificar muito bem as atuações, e as atuações em si são de primeira. A moça principal, claro, se destaca ao incorporar tantas personalidades diferentes, mas eu gostei muito também da terapeuta. Eu adoro atores que conseguem transmitir palavras através dos olhares, e ela faz isso muito bem. Serião mesmo, dá uma chance a essa série, A Mensageira. Tem link na descrição, no comentário fixado, e como eu disse, de graça, gente. Tá aqui mesmo no YouTube, na vizinhança. E como... Se eu tomar restrição, você tá lascado. Deixa eu ver. A Mensageira React. Se for possível, eu assisto uma série com vocês. Olha só que legal. Não tô achando o que eu queria. Todos os direitos reservados? Suspeito, não sei se eu abro ou não.
Vamos tentar ver. Se der restrição, aí eu vou ter que parar. Não, melhor. Eu vou verificar isso direitinho, se dá problema ou não. E eu volto para fazer uma live só sobre o episódio de Mensageiro, só vendo a história com vocês. Boa tarde, Jessinha, maninha. Como você tá? Tudo bem? Se der para assistir essa série, nós vamos assistir juntos. Mas eu vou fazer um dia só para isso. Só passar deixando claro que te lovo. Como assim? Te lovo também. Te louvamos. Louvamos? Eu louvo, tu louves, ele louva, nós louvamos, vós louvais. É você? Não sei. É, sou eu. Não cai. Eu resolvi fazer, que tava todo mundo muito desanimado e ninguém tava querendo fazer. E é sobre uma personagem que eu gosto muito agora. Ela saiu há pouco tempo e eu gostei de jogar com ela. Daí eu pensei, nunca apareci. É a personagem que eu gosto. Pode ser eu, então. E aqui estamos. Eu espero que você fique bem. E esteja bem. Foi uma produção completamente independente, a galera precisa dessa força para fazer acontecer uma segunda temporada e quem sabe lançar outros projetos. Mas voltando agora à nova peleja da Freira Tinhosa, e aí? Será que essa segunda tentativa deu bom? Vou dizer o que eu acho agora mesmo, então simbora. Ao se despedir, a freira desse filme diz: Valaca, essa franquia fica melhor na segunda-feira? O dia de folga de uma freira. Na segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora. Na França de 1956, um padre é assassinado e parece que um mal tá se espalhando. Então, a irmã Irene vai precisar enfrentar a freira capirota mais uma vez para impedir que o demônio safado vença. E é só isso aí mesmo. Podemos ir pra análise. Ainda não foi dessa vez que eu gostei de um filme da Freira. Fiquei com a sensação de ter sido assim um tique-piu melhor do que o original, mas não muito. É que para cada ponto positivo que eu penso em destacar, sempre me vem um porém no pensador que acaba tirando o brilho da bagaça. Começando pelo tom do filme. No original, as intervenções cômicas não me desceram muito bem, não. Acho que atrapalham a construção da tensão e a direção não achou um jeito de unir as coisas de um jeito que criou rupturas difíceis de engolir, sabe? Aqui, pelo menos, não tem graçola. O filme tem uma levada mais séria, priorizando sempre a tensão e se alivia em alguns momentos, não cai pra comédia, mas pra momentos fofos a fim de fazer a gente simpatizar com os personagens. Porém, a narrativa tá tão fadada ao exagero, à falta de nexo interno, que essa seriedade toda da condução acaba soando ridícula. O filme começa plantando a ideia de blasfêmia, profanidade e questões psicológicas assim, mas gradativamente começa a colher só corre-corre, destruições, coisas voando e monstros pra lá e pra cá, de um jeito que mais parece um novo filme da Marvel. Tô falando que o filme não devia se levar a sério? Não, até porque uma levada completamente galhofa nem encaixa nesse universo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles levaram muito pro lado do poder, sendo que é uma questão de possessão. Então, eles lidam menos com o lado religioso e mais o lado fantasioso das coisas. E pra freira, era importante o lado religioso. É uma freira! É uma freira! Uma freira! É uma freira!
os outros filmes. Já uma narrativa parcialmente galhofa a gente viu no antecessor que também não encaixou direitinho. Então qual o problema e onde estaria a solução? No roteiro. Tudo bem que ele não possa descambar na zoeira, mas é que ele também não forneceu substância consistente o suficiente pra se levar tão a sério. Mas vamos destrinchar pra ficar mais claro o que é que eu tô pensando. Falando da história, essa foi mais uma coisa que me pareceu melhorar em relação ao original, mas no meu ponto de vista não foi uma melhora tão expressiva assim. Porque batendo o olho de cara, ela não parece tão simplista dessa vez, certo? O que o roteiro conseguiu através de mais personagens e mais arcos paralelos, 2 principais na verdade, pros quais a montagem contribuiu através de rimas visuais e sonoras para conectar e dar mais dinamismo entre essas narrativas paralelas, pois de certa forma elas dizem respeito à mesma coisa, estão se completando, estão se comunicando. Enquanto um dos arcos conhece o mal e está à procura dele, o outro não conhece e está enfrentando seus efeitos. Um tem o conhecimento, mas não tem o contato para resolver. O outro tem o contato, mas não tem o conhecimento. Então eles precisam se unir para resolver a birosca toda e é meio que isso que o filme vai tentar buscar. Mas isso vai ficar pro terceiro ato. Até que isso aconteça, o filme vai apresentando os novos personagens dos dois lados, abordando quem são, como vivem, o que querem, que faz parte do jogo para fazer a gente se afeiçoar a eles, né, se interessar e poder sentir medo por eles. Aí tudo certo, tudo jóia, tudo maravilhoso, no rascunho. Já que quando o trio de roteiristas se dedica a preencher esses conceitos, é que começam a nascer os problemas. Pois os personagens pouco ou nada fazem de útil ou de objetivo para fazer a história avançar. Ou seja, são chatos. Piada, né? Os personagens aqui são tudo siri, gente. Só anda pros lados. Tanto da parte do bem quanto da parte do mal. Do lado do bem tem até alguns personagens cativantes. Tem a professora lá com a filhota flertando com o rapaz simpático, beleza. A Storm Reid encaixou bem e proporcionou uma interação bacana com a personagem da Thaisa Farmiga, que por sua vez segue com uma composição muito... Thaisa Formiga? Thaisa Formiga? honesta, mas como esses personagens não têm nada de muito útil a fazer depois de serem apresentados ou reapresentados, o filme se dedica a botar eles numa caça aos sustos. Sério, eu cansei de contar a quantidade de vezes que alguém ouve algo estranho num local escuro que nenhuma pessoa em sã consciência teria coragem de entrar sozinho, porque um demônio seria a coisa mais tranquila que podia ter por ali, mas o povo entra e sai caçando nada até encontrar um susto, a morte ou os dois. E se um dos núcleos conta com crianças, que naturalmente tendem a aumentar a nossa preocupação, isso não adianta muito porque só uma ganha atenção e importa. Tudo bem, ajuda, né? A gente manter aquela preocupação para essa criança. Mas acontece que o roteiro menospreza a existência das outras na maior parte do tempo e na hora que precisa, aí tenta ligar elas ao problema principal. Só que aí os roteiristas não conseguem, mas também não querem abrir mão da natural tensão que a gente sente por crianças em perigo. Então o que é que eles fazem? Abrem uma filial da ameaça. Só para isso mesmo. Uma filial? Sem anúncio prévio, diretamente tirada do furifício deles. E olha aqui, se o conceito dessa ameaça der certo, isso ainda dá margem para spin-off para ganhar mais dinheiros sem uma história interessante para contar, mas com um bicho visualmente muito tenebrildes, novinho em folha e sedento para ser explorado. Foi assim que a subfranquia da Freira nasceu, por que não continuar tentando isso? Já no outro arco do bem, também tem um pouquinho disso, talvez seja até pior, pois os sustos vêm em lugares que não deveriam ter assombrações, e aí eles vêm daquela forma mais canalha possível, em alucinações, pesadelos, acordando no susto, sangue no nariz... Além disso, as personagens desse núcleo supostamente estariam numa investigação. O problema é que os roteiristas esqueceram de colocar a parte da investigação. Mesmo aceitando que o Vaticano escalaria uma feira para ir sozinho investigar o paradeiro de um demônio que eles consideram eu vou pintar minhas unhas. Mesmo ignorando que a jovem freira pode até ser boa no desgromelamento de bicho vindo, mas tem zero experiência com investigação, que pelo menos na hora de investigar ela demonstre um talento nato, sabe? Alguma coisa, e isso traga algo de interessante. Mas não. Investigar pro filme é ir até algum lugar onde aconteceu um incidente trágico, olhar pro ambiente e esperar que todas as respostas caiam de mão beijada. Sim, porque se ela não descobre as coisas por alguma visão, uma alucinação mágica, é por alguém que informa tudo que ela precisa saber de bandeja, gente. Ah, mas eu não sei isso. Não tem problema, madame. No menu de hoje nós temos nome completo, endereço, telefone e CPF da assombração. O que a senhora vai desejar? Ou seja, onde eu quero chegar, essa investigação é só um fingimento para enrolar e fazer
fazer o filme render e fingir que o filme tem conteúdo, revelando que o esforço para fugir da estrutura simplista foi só para fazer a gente de bobo. Para não dizer que eu não notei nenhum momento onde ela de fato contribui com uma dedução investigativazinha mínima, tem aquela lá da luz, quem viu vai saber o que eu tô falando. Ali, de fato, ela contribuiu para chegar numa resposta. Fora que não foi um negócio tirado do nada também. Os roteiristas plantaram pistas lá atrás corretamente. Mas fora isso, a investigação que esse arco faz não passou de enrolação mesmo. Mas então, se o lado dos bonzinhos é meio sem conteúdo, meio enrolativo, meio repetitivo, coube então a vilã fazer todo o serviço de segurar nossa empolgação. E segura? Bom, aí eu vou manter as mesmas condições que eu apontei no vídeo do primeiro filme. A participação dela diz respeito bastante ao terror de fato, né? Então, se você costuma se impressionar facilmente com imagens medonhas, ou se o terror visual... Ou seja, é só um cosplayer que fica vestido de mulher feia, que morre, não sei o quê, aí ela aparece em todo lugar e faz... E todo mundo morre de medo. Nossa. Ninguém no filme de terror, pensa em dar um socão. Além. Ninguém vê uma criatura dessa que tá aí na tela de vocês e pensa... Não! Ninguém! Só... Mesmo que a mão atravessa, você... Ih, não dá pra bater. Minha primeira reação que chega um espírito aqui na minha frente é pegar a cadeira e tacar. E a cadeira é pesada. É pegar qualquer coisa e tacar. visual e sustinhos momentâneos costumam te prender, eu acho provável sair da sessão agradado. Agora, para quem precisa de um maior trabalho psicológico para se envolver, eu acho bem difícil a Freira 2 satisfazer. Eu digo isso porque psicologicamente esse filme é nulo e a ameaça que a Freira Capironga apresenta é tão inconsistente que não faz o menor sentido internamente, tá? Não tô falando, sentido com a vida real, não, internamente. Não. No sentido geral mesmo. Não tem. Numa hora ela pode fazer isso, na outra hora não pode. Fora isso, a filha do bicho brabo ainda continua com déficit de atenção e parece não saber o que quer. Se sabe, procrastina e mata a hora assustando um povo aqui, matando outro ali, e só não chama atenção desnecessária com essas ações de modo a atrapalhar seus próprios objetivos, simplesmente porque o roteiro não deixa. Já que o povo morre em circunstâncias suspeitíssimas, vira a página do roteiro e isso é completamente esquecido, ignorado e com zero consequência na história. É quase como aquelas mortes de praxe em filme de terror slash vagabundo. Inclusive aqui, em alguns momentos, eu fiquei com a sensação de estar vendo um filme de slasher. Porque o filme é mais violento, mais brutal? Talvez seja mais do que o original, mas também não é tanto assim não. Mas não é por isso não que eu falei do slasher, é porque certas mortes parecem estar sendo inseridas apenas pro filme enfileirar corpos, sem que isso tenha qualquer utilidade ou repercussão na trama, como um terror slasher vagabundo faz. No fringir dos eggs, olhando o conjunto geral, realmente não é um slasher. No frigir dos eggs. No fritar dos ovos. Mas acaba sendo um terrorzinho superficial e construído da forma mais safada e sem vergonha possível. Na base do porquê sim e do porquê não. Por que fulano fez isso? Porque sim. Por que a moça atacou ali? Porque sim. Mas por que não atacou essas outras pessoas aqui no mesmo molde? Porque não. De onde saiu esse outro bicho, gente? Porque sim. Não, mas peraí, porque sim não responde a minha pergunta. Por que não, então? Mas aí tá nem fazendo mais sentido o que você tá falando. Pois é, agora você entende como eu me senti. E se o grande objetivo desse tipo de terror de shopping center é botar a garotada pra ficar pulando na cadeira de susto, esse aqui nem disfarça. Parece que o roteiro é construído em torno dos sustos. Estavam numa situação em que não tinha nada a ver dar um susto ali. O que é que eles fazem? Enfiam uma cena aleatória extra de forma a explorar a silhueta da freira até culminar num susto. Faz sentido? Encaixa? Faz a história avançar? Dane-se. O importante é dar o susto. Falando nisso, parece que esse foi o grande trabalho do diretor Michael Chaves dessa vez. Descobrir formas de mascarar a silhueta da freira no cenário e sugerir sua aparição de formas criativas. Nisso eles... E o pior de tudo é que sempre tem um jeito tão previsível de você saber que tá vindo um susto num filme de terror, que é, vem uma música tensa, ela aumenta de volume e de repente ela fica em silêncio. O susto é serão segundos depois. É muito fácil você sair disso. Você consegue sair.
Tipo, o susto vai vir agora. Pronto. Acabou. E se saiu bem, como é o caso da cena lá das revistas que vão mudando de página. Só não achei que tenha muito valor, porque é uma criatividade apenas visual, mas vazia de substância. Além de que, como eu apontei no vídeo do primeiro filme, a imagem da monstra é medonha e os realizadores são muito hábeis em apresentar, em misturar ela, botar na penumbra, fazer ela ficar com carona de monstra medonha também e usar todas essas coisas pra nos apavorar. Mas como o negócio vai se repetindo, a exaustão... Se repetindo. E aí vai perdendo o efeito. Um ponto no cenário sem nada ou escuro. Daí, aos poucos, aparece uma imagem. Ou a câmera vira para um lado e quando volta a bexiguenta tá lá na paz, na tranquilidade. Alguns minutos de pausa, a trilha se cala, demora um tiquinho e então os dentão da monstra aparecem e ela dá um bote ou sacode alguém com o poder da telecinésia. Isso com o barulho da trilha também. Toda vez a mesma ladainha. O que faz o susto até se tornar previsível, telegrafável. E para um filme voltado, concentrado, focado no susto, deixar a gente prever de onde ele tá vindo é sacanagem, né? Eu geralmente falei que dá pra prever. Chaves, como um diretor, é um grande fã do James Wan. Eu sonho com um dia que eu vou dobrar minha língua, mas não foi dessa vez ainda. Porque, como eu disse, ele é um diretor de visual, de aparência, mas que pouco ou nada consegue transmitir com sua condução. Vou dar mais um exemplozinho assim agora quanto à fotografia. Se um cinematógrafo propõe uma baixa iluminação para combinar com as fontes de luz supostamente restritas dos lugares lá do filme, cabe ao diretor entender a sugestão, afinal é um filme de terror, de assombração demoníaca, então ser mais escuro e soturno faz bem a proposta, mas se a gente precisa se conectar com os personagens, a gente precisa enxergar a cara do povo para ver as expressões deles. Se a trama em si não é tão realista assim, por que diabos a gente precisa ter uma fotografia extremamente realista em que... Por que? Por que? No contraluz a gente não tem uma forcinha de luz aqui pra gente poder enxergar a cara do povo. Teve até uma situação em específica em que ele perdeu a oportunidade de destacar uma pessoa que estaria sendo acompanhada pelo mal. Semiótica simples, mas eficaz. Mas não, as duas ficaram no breu, sem significado algum e sem a gente poder ver a cara delas. Portanto, A Freira 2 é uma continuação plenamente equivalente ao primeiro filme. Pode até parecer um cadinho melhor, mas no meu ponto de vista só pareceu mesmo, porque ainda que corrija questõezinhas bem pontuais e tenha uma mudança de ares mais sugestiva, permanece carregando a mesma narrativa oca para contar o mesmo tipo de história vazia, sem sentido e muito fraca quanto a envolvimento emocional. Pelo menos na minha percepção. De repente, na sua é diferente. E essa é minha reação enquanto assistia ao filme. Sabia.